Imagine-se comigo a história de um menino adolescente que orava incansadamente pela cura de sua mãe, que estava com câncer em estado terminal. Ele orava e orava, mas no final o menino vive a amargura da alma, a escuridão, com a morte da sua mãe. Este é o caso do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, um dos maiores escritores do século XX, confrontado com a morte desde muito cedo, entre 9 e 10 anos, vive a angústia de perder a sua mãe por causa do câncer. Em 1908, naquela época, os doentes eram tratados em casa. Em sua casa tinha cheiro de formol muito forte. Portanto, as residências se tornavam laboratórios. Lewis ouvia cochichos na sala. Eram os médicos que iam visitar a sua mãe. Mas ele estava orando e pedindo milagre ao Senhor, porque afinal ele nascera num lar cristão protestante. Ele conhecia a palavra, ele sabia que se orasse, Deus iria responder às suas orações. Mas não foi bem assim. Ele perdeu a sua mãe com apenas 10 anos de idade. E isso o deixou revoltado. Sim, ele ficou muito triste. Mais tarde, na juventude, ele foi chamado para a guerra e combatendo no exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Lá na frente, ele também sofreu ao assistir à morte do seu melhor amigo em frente à batalha. Na juventude, então, ele perde o seu melhor amigo. E depois, aos 31 anos de vida, ele vê o seu pai morrendo. Já no final dos seus 30 para os 40 anos, já entrando nessa fase de maturidade, ele encontra a mulher da sua vida chamada Joy. Com ela, casa-se. Mas Joy contrai um tipo de câncer raro e está também à beira da morte. E por mais que fizesse todos os tratamentos da época, Joy também morre. Joy em inglês significa alegria. E a alegria do coração de Lewis morrera naquele momento. A história deste homem você pode conferir no filme intitulado A Terra das Sombras, como também no livro Anatomia da Dor, em português, foi editado pela editora Vida. C.S. Lewis, para quem não sabe, é um gênio da apologética, da palavra de Deus, da literatura cristã. Mas ele sofreu do início ao fim na sua vida. Ele passou por momentos de amargura, sucessão de acontecimentos sem final feliz. A mãe aos 9 anos, o amigo na juventude, o pai aos 31 anos e a sua esposa no início da velhice. Mas o que essa história está relacionada com os salmos de hoje? Este Salmos 88 é um dos salmos mais tristes do Saltério. É um lamento de tristeza do início ao fim. Este é o Salmos mais melancólico, mais triste encontrado nas Escrituras. Geralmente, os Salmos, como já estudamos, começa com lamento, com petições, com tristeza, mas geralmente eles terminam com louvor, com palavras de triunfo, de adoração ao Senhor. Mas esse não, ele termina com trevas. Abre aí tua Bíblia, Salmos 88, versículo 18, olha como ele termina. Tirastes de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Em outras versões fala sobre trevas, termina com trevas. Mas o que um salmo tão triste, tão melancólico pode nos ajudar nos dias atuais? Por que ele está aqui na Bíblia?
Por que aprender sobre estes salmos se afinal nós gostamos de assistir filmes ou desenhos ou peças teatrais que tenham um final feliz e esse tem um final triste? Por que é necessário aprendermos com o salmista, chamado aqui de Emã, pertencente aos filhos de Corá? Bom, é necessário sim, porque nem tudo nas nossas vidas termina com final feliz. Muitos vivem sucessões de acontecimentos que trazem tristeza e o outro mais tristeza e assim se segue. Muitos vivem no vale de escuridão, muitos vivem no vale de dor que não se encontra alívio, que não se encontra um final feliz. Assim como a história deste homem, Lewis, servo de Deus, autor das melhores escrituras cristãs do século XX, viveu sucessões de tristezas e perdas na sua vida. Então convido você, vamos aprender com o livro de Salmos, capítulo 88. Sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe. Muito diferente dos outros salmos, este salmos ele fala de trevas, ele fala da vida à beira do abismo, da iminência da morte, da sensação de estar afogado, da solidão, da prisão. Mas Emã, ele era um servo de Deus, ele era um regente, ministro de louvor, ele adorava o Senhor, ele tinha um cargo importante, ele tinha ali experiência com Deus e mesmo assim, passando por este sofrimento intenso, sem compreender o motivo da sua aflição, ainda assim, porém, ele preservou em suas orações. Ele continuou orando a Deus e não abandonou a sua fé. Nós podemos e precisamos compreender que nem todas as histórias da vida têm um final feliz, mas isso não significa que o Senhor nos abandonou. Não, Ele não nos abandona. Na experiência de Amã, registra neste salmo que podemos encontrar 4 instruções a serem seguidas quando a vida se desintegra e nossas orações parecem não ser respondidas. Vamos aprender com Emã, vamos aprender no Salmos 88. Ele começa então no versículo 1 dizendo: Ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo a Ti de dia, venho a Ti de noite. Agora ouve a minha oração, escuta meu clamor, pois a minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do meu cuidado. Tu me lançastes nas covas mais fundas, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após outra, tuas ondas me encobre. Interlúdio, pausa, Selá. Afastastes de mim os meus amigos e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por ti, Senhor, e a ti levanta a minha mão. Será que as tuas maravilhas tem algum uso para os mortos? Será que na sepultura eu posso te louvar? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Pausa, interlúdio, Selá. Versículo 11. Podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Podem proclamar a tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam das tuas maravilhas? Podem alguém na terra do esquecimento contar as tuas justiças? A ti, Senhor, eu clamo, dia após dia, continuarei a suplicar. Vamos parar aí até no versículo 13. Olha, talvez muitos estejam vivendo nessa situação. Vivendo a pandemia, que já passou o auge mais difícil e complicado, mas ouvimos diversas histórias de pessoas que sobreviveram a este vírus terrível, mas ao chegar em casa, encontrou escuridão, encontrou o vazio e a solidão, pois
a maioria de seus familiares foram ceifados por causa do Covid-19. Quantas outras situações de pessoas que passaram por desastres e perderam familiares e se encontrou numa escuridão. Ou talvez uma enfermidade que prolonga-se por anos e anos e parece que a morte a cada dia chega, bate à sua porta e não encontra-se solução. São diversas pessoas que vivem situações parecidas com Emã. Muitos, talvez que você não conheça, que passam pelo vale da depressão, da escuridão, do sofrimento da alma. Grandes nomes da história, por exemplo, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr. e tantos outros passaram sim por essa escuridão da alma. A vida, gente, de fato, não é feita de dias ensolarados, sempre de dias bons, descontraídos. Não, há dias de trevas e muitas vezes trevas pós trevas, escuridão pós escuridão. Sim, por causa do pecado, a vida está repleta de longos períodos sombrios, dolorosos, enfim, casamentos que terminam em divórcios, doenças que levam a um estado de morte e tantas outras situações. É por isso que o Salmo 88 é de suma importância para nós hoje, para a vida do cristão. Sabemos que nem sempre vamos ter um final feliz, mas nós temos que ter uma perspectiva de vida e esperança, que aqui o salmista nos ensina, de perseverar em buscar o Senhor, porque embora estivesse no momento de tristeza, de angústia, de dor, ele desejava louvar ao Senhor. Não podemos perder o foco. Por que você deseja a cura do teu corpo? Para estar curado, para ser curado e viver a tua vida? Ou para glorificar o nome do Senhor? Por que você deseja uma promoção no trabalho? Para ter mais condições financeiras, ou para que os outros possam ver o seu status, ou é para glorificar o nome do Senhor? O salmista mostra que o foco é sempre glorificar o nome do Senhor. Por que esse Salmos 88 é importante para aqueles que vivam sucessivas experiências sem final feliz? Porque ele nos ensina a orar. Muitas vezes estamos tão angustiados que não sabemos como orar. Você ora e nada acontece, ou você luta e o casamento se acaba, ou não consegue se formar, ou não tem uma profissão, ou sua vida ministerial não vai e as forças vão se esgotando. Então aqui o salmista nos ensina a orar e nos ensina a confiar no Senhor. Este salmo ainda nos ensina que, apesar de você lutar e não conseguir um final feliz, ainda assim você pode produzir muito para Deus e pelo bem do próximo. A vida desse salmista aqui era uma vida de morto-vivo, e talvez muitos estejam vivendo essa mesma sensação, essa mesma situação de estar morto-vivo. E se foi assim, nas mãos de Deus a vida dele produziu muitos frutos. E assim nós vamos entender melhor no Salmos 88. Os versículos 1 e 2 nós podemos dividir com o seguinte tema: quando a escuridão não passa. Nos versículos 3 ao 9, podemos colocar aqui um coração arrasado. Dos versículos 10 ao 12, colocamos uma consideração realista. E dos versículos 12 ao 19, vamos falar da aflição. Assim, o salmista inicia clamando: por favor, Deus, ouça a minha oração. Eu preciso que o Senhor venha me salvar. Eu tenho aqui suplicado, eu tenho aqui orado, mas parece que o Senhor não me ouve. O salmista orava, mas parecia que o Senhor não estava atento às suas orações. Quantas vezes também somos e sentimos como Emã, como esse salmista? Quantas vezes oramos orações fervorosas, oramos sucessivamente e não temos respostas? Assim como Jó sofreu. Você conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo que ele tinha. E ele estava ali orando muitas vezes sem entender o porquê estava acontecendo aquela situação
Gente, Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem fervoroso. Jó era um homem que buscava a Deus. É só você conferir lá nos primeiros capítulos, nós vamos entender isso. Jó, ele não teve respostas, mas ele era um homem de fé. Aqui o salmista, ele faz 6 perguntas para o Senhor, sem respostas. Mas mesmo assim, ele demonstrava ali a sua fé e confiança no Senhor. Agora é interessante falarmos sobre isso, que existe uma teologia de que a fé é suficiente, né? Se você tiver muita fé, vai ser suficiente para trazer final felizes. Espera aí. Ou que o crente nunca vai ficar sem resposta. Não, não é bem assim. Não é bem assim. É só você conferir a história de Jó. Muitas vezes ele ficou sem resposta. É só você conferir este Salmo de 88. O salmista não encontrou resposta para suas 6 perguntas. E muitas vezes nós também não vamos ter respostas. Porque Deus tem suas maneiras de agir. Emã, ele era um homem temente ao Senhor. Ele foi um dos compositores, participantes aqui dos salmos, dos coratitas, né, do grupo dos coratitas. Nós estudamos diversos salmos dos filhos de Corá. Ele tinha experiência com Deus. Portanto, entendemos que não importava qual era a escuridão sucessiva de sua vida, talvez fosse uma doença. Alguns estudiosos da Bíblia acham que era uma lepra. Ele tinha o desígnio de louvar a Deus e o desejo de continuar ministrando louvor, de adorar ao Senhor. É interessante que este salmo nos ensina também a enfrentar o problema do sofrimento, que muitas vezes são profundas e que parece que nunca vão embora. O salmista teve diversas perguntas, fez diversas perguntas ao Senhor, não entendia o que estava acontecendo com a sua vida, mas ele estava ali firme na sua fé. Ele não desiste, ele continua confiando em Deus, a qual se dirige ao Senhor, né? O Senhor Jeová. Ele fala 4 vezes em sua oração, Senhor Jeová. Jeová é o nome do Senhor que enfatiza a sua relação da aliança com seu povo. Emã era filho desta aliança. Sim, nós somos filhos desta aliança em Cristo Jesus, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E temos que aprender este segredo de não desistir, de não parar quando há sucessivos momentos de tristeza surgem nas nossas vidas. Precisamos ter a fé e a persistência desse salmista. E quando ele usa a expressão Deus da minha salvação, indica que ele estava confiando no Senhor. Sim, o salmista confiava que o Senhor o salvaria. E o fato dele orar desta maneira mostra que a sua fé está viva. E você? Será que a sua fé está viva? Mesmo diante dessas situações que você está vivendo, que traz dor, tristeza, angústia, poxa, venci uma, agora vem outra, já vem outro problema. Será que a sua fé continua viva? A sua fé, amigo, amiga, irmão, irmã, precisa ser alicerçada no Senhor e fortalecida no Senhor. No ponto 2, a gente pode colocar aqui que o coração do salmista estava sendo assim, de forma que o coração dele estava abrindo o seu coração para Deus, rasgando o seu coração para Deus. Então, no versículo 3 ele coloca: pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Ele rasga o seu coração em oração. A oração que nós devemos fazer deve ser uma oração que rasgue o nosso coração, de forma que Deus possa o examinar, para nos conduzir, para nos alertar, para nos aconselhar, para nos transformar. Amã, ele continua orando, sim, porque ele confiava na soberania de Deus. Gente, quando nós paramos de orar, quando nós só vemos os problemas e murmuramos e reclamamos, nós deixamos de confiar na soberania de Deus. É como se falássemos assim: Deus deixou o controle. Deus não está mais no controle da situação. Emã, ele
estava passando pelo sofrimento, mas jamais ele deixou de confiar na soberania de Deus, no poder de Deus, nas maravilhas de Deus. Tópico 3. Podemos colocar do versículo 10 ao versículo 14, como defender a nossa causa diante do Senhor. Sim, Amã entrou aqui em defesa de sua causa. O argumento de Amã é simplesmente de que sua morte privará Deus da grande oportunidade de demonstrar o seu amor, poder e glória. Que serviria Amã se estivesse morto no Seol? O pastor escocês Samuel Rutherford, 1600 a 1661, ele passou por muito sofrimento por causa de sua fé. E assim ele escreveu: é obra da fé reivindicar e se apropriar da bondade presente até mesmo nos golpes mais duros de Deus. E perguntou: por que estremecer com arado do Senhor que cava sulcos tão profundos na minha alma? Sei que ele não é um agricultor preguiçoso e que seu propósito é plantar e colher sua safra. Sim, podemos chegar diante do Senhor e colocar ali as nossas causas indefesas. E Amã falou: Senhor, se eu estiver morto, como que eu vou te louvar? Como que eu vou te adorar? E aí você confere as 6 perguntas que ele faz diante do Senhor. Como que eu vou adorar ao Senhor se eu estiver morto? A partir do versículo 10, ele continua: podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? No versículo 14, ele coloca: Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o teu rosto? Desde a juventude tiveste doente à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor com uma inundação que me cobrem por completo. Tiraste de mim os meus companheiros e pessoas queridas, a escuridão e a minha alma mais chegada. O salmista pergunta ao Senhor. Sim, como já falamos, muitas vezes não temos a resposta, mas o seu desejo principal era de adorar o Senhor. Senhor, eu quero permanecer vivo para te adorar. Só que existe uma grande questão, que é a partir do versículo 10 que nós lemos: será que no túmulo alguém pode adorar ao Senhor? Se nós formos olhar para o Novo Testamento, a obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, ele adorou ao Senhor Jesus Cristo. Ele adorou o Pai. O Jesus Cristo, Filho, adorou o Pai quando ali estava no túmulo. Porque na sua morte, ele foi ao inferno e tomou as chaves da mão do diabo, abrindo as nossas cadeias e nos trazendo libertação e salvação. Esse texto, Salmos 88, a partir do versículo 10, nós podemos olhar para o Novo Testamento, nas promessas que o Senhor nos faz através de Jesus Cristo, na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Sim, a palavra de Deus nos ensina que quando morrermos e Jesus Cristo voltar, vai se tocar a trombeta e aqueles que foram mortos ressuscitarão em Cristo, e depois a igreja será arrebatada e haverá louvor e haverá adoração eterna diante do Deus. Mas esta adoração eterna, este momento de esperança, somente tem aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Vejam que Amã não tinha esse conhecimento ainda da totalidade progressiva da salvação em Cristo Jesus. Isso aconteceu depois de muitos séculos, de Amã até Jesus. Mas hoje, tendo conhecimento do Novo Testamento, daquilo que Jesus fez na cruz para nos salvar, nós entendemos que
Aqueles que morreram com Cristo irão ressuscitar para louvar para a vida eterna. E aqueles que estão sem Cristo vão ressuscitar, terão uma eternidade, mas não de alegria, não de esperança, mas uma eternidade de tristeza sem fim, que a palavra de Deus diz, chamada inferno. Nós temos que atentar para a nossa salvação. Se você que está nos ouvindo ainda não entregou seu coração a Cristo, não convidou para ser de fato seu Senhor e Salvador, esse é o momento. E você que está talvez vacilando na fé, não tem mais compromisso de buscar ao Senhor, também este é o momento de reconciliar e voltar a Deus. Porque existe uma eternidade, aonde aqueles que com Cristo estão irão louvar-me para todo sempre, mas aqueles que não irão sofrer essas sucessivas angústias para toda a eternidade. Pense nisso. No ponto 4, a partir do versículos 15 a 18, podemos intitular Esperar pela resposta do Senhor. Nossa, a aflição está grande. A aflição recorrente é muito forte. Não tem um final feliz. Ele começa a descrever no versículo 16, enquanto a ira ardente de Deus o sobrepuja e está cheia, é como se as águas estivessem subindo e afogando. Quem poderá salvá-lo? Ele está sozinho. A escuridão é sua amiga, pois o esconde dos olhos daqueles que observam seu sofrimento, e talvez aqueles que observam começam a zombar, a rir e até dizer que ele está sofrendo por causa do seu pecado, assim como fizeram os amigos de Jó. A gente precisa entender que nem todo sofrimento é por causa de pecado. A gente já falou sobre isso aqui, o salmista já explicou diversas vezes que nem todo sofrimento é por causa de um pecado. Mas mesmo assim, o salmista continua orando e buscando socorro em Deus. É como se ele dissesse assim: embora que ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27, versículo 13 e 14. O Senhor sempre tem a última palavra e Ele não será de trevas. Quando estamos em trevas, não devemos jamais duvidar daquilo que o Senhor nos ensinou na luz. Por isso, ande na luz. Porque quando viver situações de trevas, de andar no vale da sombra da morte, de sucessivas situações de tristezas, de dor, você vai ter sempre a luz no final do túnel. Sim, porque a luz é Jesus Cristo e Ele está contigo. E se você ouve a palavra, se você aprende da palavra, se você vive a palavra, haverá esperança. E o foco principal é que no final de tudo, o seu desejo seja de louvar e adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Ó Senhor, nesse momento em oração, eu clamo por esta vida e passa por momentos sucessivos de dores, angústias, tristezas, que muitas vezes ela já pensou em desistir, em parar. Deus, eu clamo a Ti, venha dar forças, porque a nossa esperança está em Ti, a nossa esperança está no Senhor. Venha dar forças, ó Deus, para que esta vida possa enxergar, acima de tudo, que o Senhor está com ela ou com ele, que o Senhor está a fortalecer, que o Senhor está, ó Deus, agindo, mesmo diante do silêncio de Deus, em não ter as respostas diante de tantas perguntas que nós fazemos dia após dia, do porquê daquilo e o para quê daquilo. Mas, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, assim como o salmista, que apesar de todo o seu momento de escuridão ou de morte, ele continuou orando, clamando e confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus soberano
O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas e nada pode sair do seu comando, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos pela tua fidelidade, que são imensas sobre nós, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus.